E aí, pessoal, tudo bem? Vamos estudar a lição? Como é que estão as coisas? Estamos aprendendo? Estamos avançando? O que você está achando da lição? Comenta aí, deixa os seus comentários aqui embaixo, nos comentários aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho e de repente você possa esclarecer algumas dúvidas. Lembra, nós estamos estudando o guia de estudo e esse guia de estudo tem como título o livro do Apocalipse, tá bom? O interessante nessa semana, e até acredito que foi proposital, é que nós estamos na lição número 7, tá vendo aqui, ó? Lição número 7, e nós vamos estudar a sétima trombeta. Para que você que não tem esse guia de estudo, só para que você possa se basear e continuar estudando, os livros, estamos estudando o livro de Apocalipse, e é do capítulo 8 até o capítulo 11, do versículo 1 ao 13, tá bom? Essa semana nós vamos dar uma explanada, vamos passar pelo capítulo 8, 9, 10, e ao mesmo tempo vamos nos deter no capítulo 11, no comecinho ali, até o versículo 13. Para que você possa acompanhar e para que você possa futuramente voltar a estudar a lição com estes comentários, tá bom? Um detalhe importante que nós temos que levar em consideração é que João ainda está na sala do trono, tá? João está na sala do trono e Jesus deu aquela pausa para que ele explicasse, quando ele abriu o sexto selo, quem seriam os separados para aguentar as provações. Ao mesmo tempo, agora no capítulo 8, ele abre o sétimo selo, e no capítulo 8, João está observando e ele vê uma coisa muito interessante, que ele fala assim: quando abriu o sétimo selo, Apocalipse 8, versículo 1 em diante, fala assim: quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Esse silêncio no céu, eles pode ser caracterizado como um silêncio literal. Por quê? Porque se você continuar lendo o capítulo de João aqui, no livro de Apocalipse, o relato de João no livro de Apocalipse, houve aqui algo que ele já tinha visto. Aí eu vou falar assim, mas como assim, Paulo, ele já tinha visto? Olha só, houve aqui um processo ou um procedimento que era comum no tempo do povo de Israel. E João, desde pequeno, ele frequentava ali as festas judaicas, ele frequentava o trabalho e via o processo do sacerdote, tá? E isso, o que levou a ele? Levou ele a pensar no que tinha acontecido. Porque se você continuar vendo o relato de João, ele fala que houve um silêncio no céu e entraram na presença de Jesus ali, ou do Cordeiro que estava abrindo o selo, entraram 7 anjos. Primeiro ponto, esses anjos não são mensageiros, tá? Eles são anjos literais. Da mesma forma que aparece no capítulo 4, aqueles anjos na frente do trono, depois aparece os anjos que estão segurando os ventos, tá? Esses anjos também aparecem com funções específicas, e cada um deles ganhou uma trombeta. Veja bem, eles não entraram com nada na mão, eles entraram e justamente receberam uma trombeta. Acontece que em seguida entra-se um outro anjo, e esse anjo entra com um incensário na mão. E ele entra fazendo o pêndulo, que é o processo de purificação, tá? Que o incensário exalava um aroma, um cheiro, uma fumaça ali, para que você possa entender. E ele entra e coloca esse incensário do lado do santuário, do altar de ouro. Lembra bem, nós estamos falando do altar de ouro. Existem 2 altares na época do santuário, tá? Um era lá fora, que era o altar do holocausto, e o outro dentro do lugar santo, que era o altar de ouro.
esse incensário é colocado ali do lado do altar de ouro e coloca-se nele mais incenso, tá bom? E isso o que significa? O que retrata isso para João? Isso retrata para João o processo que existia na sua infância ou na sua vida, porque ele viveu isso. Ele justamente escutava ali algumas coisas acontecerem e ele via quando encerrava o trabalho do dia, quando era feito o último sacrifício do dia para perdão dos pecados do povo, o sacerdote saía com o incensário e justamente aquele incensário ele jogava no chão, batendo ele com força, e aqueles, vamos falar no caso do santuário terrestre, aqueles músicos que estavam ali tocavam a trombeta, que no caso não seria uma trombeta, seria o shofar, tá? E o shofar, o que isso significa? Significa que eles faziam a proclamação para o povo que encerrou-se naquele dia o perdão dos pecados. E aí a pessoa que quisesse pedir perdão pelos pecados só ia pedir no outro dia, tá bom? Agora, João viu isso no céu. Acontece que esse simbolismo significa que o próprio acontecimento aqui, as próprias coisas, falam que quando ele colocou ali o incensário do lado do altar, ele também lançou sobre a terra. Percebe que quando ele pegou o shofar, o incensário de novo, ele lançou sobre a terra. Então temos dois pontos importantes agora aqui a se esclarecer. Primeiro ponto, a lição começa falando justamente, o guia de estudo começa falando justamente sobre a abertura do quinto selo. Lembra o que aconteceu no quinto selo? João viu pessoas debaixo do altar de Deus clamando: Senhor, até quando? Até quando não nos vinga? E ele falou para essas pessoas: espere um pouco mais, tá? Porque ainda não se cumpriu o tempo. E ganharam vestes brancas. Acontece que ele relata que viu almas debaixo do altar. Eu quero que fique bem claro no seu coração que almas aqui na Bíblia, almas é pessoas vivas, porque não são espíritos, tá? Se você pegar o livro de Gênesis, Jesus criou o barro, o homem do pó da terra, fez aquele boneco de barro e soprou nele o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. O segundo ponto é que ele vê que cada um ganhou a sua trombeta, tá? Cada um daqueles anjos ganhou a trombeta. E a trombeta justamente significava algo que ia acontecer. Quer ver uma coisa? Quando o povo ia se recolher, tocava-se a trombeta. Quando o povo ia para uma batalha, tocava-se a trombeta. Quando o povo recebia a presença de Deus ali na época de Moisés, tocava-se a trombeta. Quando o povo ia começar as festas, tocava-se a trombeta, tá bom? Então essa trombeta é tocada e tem alguns toques que expressa até o carinho de Deus. Existem alguns toques dessas trombetas, que no caso a gente fala que é o shofar, que elas expressam a ternura e o carinho do povo de Deus, tá bom? Agora isso João viu para que se declarasse essas coisas. E isso é interessante porque eu lembro uma época que eu morei ali em Hortolândia e na frente do colégio ali tem uma tremenda de uma igreja que foi construída e na frente dessa igreja tinha uns sinos. Na realidade eram 2 sinos. E era interessante porque quando faltava-se às vezes 10 minutos para o pôr do sol, alguém tocava aquele sino. E toda a Hortolândia ali, pelo menos todo o parque Hortolândia, escutava o sino tocando. E a gente sabia que faltava 10 minutos para o pôr do sol. Então todos nós estaríamos preparados. Para quê? Para o começo do sábado.
Agora olha só, João viu esse ritual e ao mesmo tempo ele escuta o quê? As trombetas tocar. Isso é um procedimento. Agora, você sabe que o incensário, que o incenso, ele é o aroma das orações do povo de Deus. Tá bom? Então, para que você comece a entender o livro do Apocalipse, esse incensário significa o clamor daqueles que clamam a Deus diariamente para que Ele resolva o nosso problema aqui na Terra. Porque presta atenção, a nossa vida aqui não está fácil. E quando você ora, esta oração chega para Deus como um cheiro suave. Lembra que ele viu, João lembrou daqueles que clamavam debaixo do altar, falando que até quando, e agora você vê que existem as orações, e isso significa que nós estamos nos preparando para quê? Nós estamos nos preparando para o toque das trombetas. E isso significa que o toque das trombetas é o juízo de Deus. Ele estava falando ali que ele passaria agora a mostrar como ele vai resolver os problemas. Tá? A trombeta ela era muito importante no cotidiano do povo de Israel. Muito importante. Por isso que a lição falava justamente disso. A lição fala, né? O guia de estudo fala justamente disso. Mas o importante é saber que o principal ali é que Deus também ouvia as trombetas. E o principal é que ele ouvia as orações. O juízo proclamava as trombetas. Tá? E cada trombeta foi abrindo ao seu tempo. As trombetas se referem ao mesmo período da história da igreja. Eu vou aqui usar o guia de estudo para que você possa entender, eu vou até ler esse pedaço para que você possa compreender, porque se nós pararmos para falar somente das trombetas de cada uma delas, o nosso tema aqui vai ficar muito extenso e você não vai entender. Mas eu vou ler aqui rapidamente o que cada uma delas representava. O primeiro, as duas primeiras trombetas anunciavam o juízo sobre as nações que crucificaram a Cristo e perseguiram a igreja primitiva, a saber, os rebeldes de Jerusalém, o povo romano. Então, quando se tocou as duas primeiras trombetas, era justamente isso que estava significando. A terceira e a quarta trombeta retratam o juízo celestial contra a apostasia da igreja cristã no período medieval. Ou seja, a história conta que, lembra, nós já estudamos isso, se você quiser dar uma olhadinha nas lições anteriores, a lição mostra que a igreja se moldou aos acontecimentos da época, usando alguns pontos ali, para quê? Para que eles acreditassem nos seus rituais. Agora, a quinta e a sexta trombeta, a lição fala que elas descrevem a facção real de rivais no mundo religioso no final da era medieval e pós a reforma. Estes períodos são caracterizados por uma crescente ação demoníaca, que por fim atrai o mundo para a batalha do final da história. Tá? Isso significa que as trombetas têm o seu ponto específico. Cada trombeta tem ali a sua função no seu período da história. Mas acontece que, mais uma vez, nós abrimos 6 trombetas. E quando se começa a falar de trombeta, o livro do Apocalipse fala que quando soou o sexto anjo trocou a trombeta, ouviu-se uma voz que tinha das postas do altar de ouro diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande Eufrates. Ou seja, isso significa
que começou ali a perseguição. Lembra daquele anjo preto que mostrou o lado escuro da igreja, e eles saíram para matar, e ele tinha o poder de matar, mas ele mesmo não matava. Ele fazia com que as pessoas se degladiassem uma com as outras. Da mesma forma, aqui num ponto literal, ao soar a sexta trombeta, Deus falou que em todo o mundo, desculpe, em todo o mundo ele estaria vendo os acontecimentos, tá bom? Isso significa que cada uma das trombetas foram soando. E olha que coisa interessante, e aí é onde que a gente tem que ficar preocupado com a nossa vida. Soou a sétima trombeta. Soou a sétima trombeta. Só que nesse momento aconteceu algo extraordinário. João viu um anjo poderoso que tinha sobre ele o arco-íris, seus pés brilhavam como bronze polido. Esse anjo que descia, ele colocou o seu pé direito sobre o mar, ele colocou o seu pé esquerdo sobre a terra. Deixa eu ver se eu estou falando do pé esquerdo. Ele colocou sobre a terra e bradou em alta voz como um brado de leão. Você pode entender quem que é esse anjo? Esse anjo é o próprio Cristo. E nesse momento ele assume a sua posição de leão da tribo de Judá, porque ele brandou em alta e grande voz. Nesse tempo, os sete trovões, o livro do Apocalipse fala, clamaram junto ao mesmo tempo. E é aí que a gente tem que ficar preocupado. Quando João se abaixou para escrever, esse Deus poderoso que era Jesus falou para ele: João, não escreve o que os trovões estão dizendo. Por que será? Por que Deus nos velou dessa parte da história? Por que nós não descobrimos aqui algo que refere-se ao tempo do fim? Por que no final dessa história ele não deixou que o povo soubesse de todas estas coisas que aconteceriam mais recentemente no final? Porque ele sabe que se você soubesse, você não se prepararia para encontrar com ele. Você viveria a sua vida talvez numa desventura, numa vida com festas, com baladas, e quando você soubesse do finalzinho dos acontecimentos, você ia se converter e correr para os pés de Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui e eu acredito e eu quero que o Senhor me leve para o céu também. E aí você esqueceu de fazer todo aquele trabalho que Ele quer que você faça, que é ajudar as pessoas, que é desenvolver um caráter perfeito, porque é a única coisa que nós vamos levar desta terra. Quando os 7 trovões clamou, Deus falou para João: não escreva. Acontece que ele tinha mais um anjo aparecendo, e esse anjo tinha um livrinho na mão. E esse livrinho não quer dizer que ele estava liberado, era um livro contendo algumas mensagens. Até, se eu não me engano, eu não sei se eu anotei, mas até Jeremias, ele fala que as mensagens são como um alimento. Jeremias, eu não lembro os versículos, mas eu acredito que é no capítulo 15, ele fala assim: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas no meu coração foram como uma grande alegria. Isso significa que João recebe novamente uma outra mensagem. E essa mensagem, o anjo fala para ele: João, venha para cá, pegue o livro, tome, coma o livro. E João, mais do que depressa, obedece, porque ele sabe que o livro é a mensagem. E quando ele começou a degustar aquele livro, ele viu
que o livro em sua boca era uma delícia, era gostoso como mel. Mas quando atingiu o seu estômago, começou a ser, até ele usa a expressão que começou a ser amargo, né? Algumas pessoas conhecem esse sentimento quando você come alguma coisa e você tem aquela azia, aquele mal-estar, aquela sensação horrível que tem alguma coisa no seu estômago que não resolve. É justamente isso que João sentiu. Você pode ver na história quando aconteceu essas coisas. Lembra que bem no finalzinho da maior profecia da Bíblia até então, que era a profecia das 2300 tardes de manhã, que Guilherme Miller ele cavucou, ele procurou, ele descobriu, ele pesquisou e ele acabou achando que a volta de Jesus estaria prestes a acontecer e seria no ano de 1844. Isso foi doce na boca. Você pode imaginar as pessoas convictas que Jesus voltaria na sua época. Você pode imaginar as pessoas convictas que Jesus estaria às portas. Eles venderam seus patrimônios, eles doaram tudo para a causa. Para quê? Para que outras pessoas soubessem do encontro com Jesus. Eles editaram periódicos que eram como se fossem folhetos. Eles publicaram, pagaram pastores para continuar fazendo esta mensagem. E eles estavam avançando com aquele gosto bom na boca, doce. A palavra era levada para todas as pessoas. Mas de repente o que aconteceu? Em 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Você pode imaginar o amargo que ficou essa história? Você pode imaginar aquelas pessoas que venderam tudo e empregaram o seu dinheiro para falar que Jesus estava às portas e de repente agora eles não têm mais nada e têm que voltar à sua vida diária, voltar para a escola, voltar para o trabalho, um lugar para dormir. Isso foi um amargo na história. Por isso que quando João fala a respeito desse livro, ele ainda fala que ele ganhou na mão, logo no comecinho do capítulo 11, ele ganhou na mão uma vara. Agora, João, que você descobriu esse amargo, pega essa vara, é uma vara de medida, e meça o templo. É assim que começa o capítulo 11 do livro de Apocalipse. Ele fala assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vai e meça o templo de Deus e o altar, conte os adoradores que lá estiverem, exclua, porém, o pátio exterior. Não meça, pois ele foi dado aos gentios. Olha só que coisa interessante. João agora começa a medir o templo. O que isso significa? Significa que ele tem as mesmas características que Jesus falou quando ele fala a respeito do juízo. Em Mateus, Jesus falou assim: da mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. E o versículo continua: na mesma forma que você medir, você também vai ser medido. Isso significa que o procedimento de Deus agora não é mais para todo o povo, para toda a humanidade, para toda a terra. Isso significa que agora Deus está separando a informação para João falar que depois desse período ele vai começar a julgar aqueles que verdadeiramente acreditam e confiam e entregaram o seu coração a Jesus. Ou seja, ele vai começar a julgar o templo e vai começar a contar as pessoas. Isso é uma forma literal. Ele está contando as pessoas para quê? Para que elas possam ser separadas. Isso é referente à adoração ao povo de Deus. Mas nesse ponto da história, enquanto ele media e vendo o juízo de Deus descer sobre o seu povo,
ele vê também duas testemunhas. E essas testemunhas ele compara com uma oliveira, ele faz várias comparações que, para ele fica sem entender. Ele fica sem entender. E essas comparações, elas são apresentadas justamente na hora mais triste da história. Essas duas testemunhas estão, sabe o que? Vestidas de saco. E você sabe por que uma pessoa vestia de saco? E às vezes a Bíblia fala que elas sentavam até em caixas de cinzas. Ou seja, para representar o luto. Para representar que elas estavam muito tristes. As duas testemunhas aqui na história, elas ficam em luto por 1260 anos. Isso significa que esse período refere-se a de 538 até 1798, que refere-se à perseguição do povo de Deus e à destruição dessas pessoas. E eles foram mortos. E note que agora surge uma nova besta. E essa besta não é uma besta profética, mas essa é uma besta que, você sabe que besta na Bíblia quer dizer rei ou reino. E quando ele fala que é uma besta, esse rei ou reino, é porque ele vai estar ali enfurecido e você não tem como dominá-lo. Tá? Preste atenção, toda vez que se falar em besta não é um termo pejorativo, mas é como se fosse um animal que você não tem como controlar. E aqui justamente aparece esse movimento que Satanás está controlando, justamente para que tire do coração das pessoas a informação do quê? Da palavra de Deus. E isso significa que as duas testemunhas é justamente a palavra de Deus. E por que duas, Paulo? Porque nós, ou eles, João conhecia a Bíblia justamente só o Velho Testamento. Lembra? Quando Jesus comentou sobre isso, você pode usar até os dois termos. Ele falou assim, vocês examinam as Escrituras porque julgai ter nelas a vida eterna. Mas ele continuou falando, mas são elas que testificam de mim. Tá? E isso significa que eles conheciam o Velho Testamento. Agora, no período que ele estava vivendo, estava sendo escrito o Novo Testamento, que também ia ser testemunha dos fatos, dos relatos e até mesmo da história que chegou nas nossas mãos. E João já via esses dois livros que ele julgou ser duas testemunhas que falavam justamente a respeito da história do povo de Deus aqui na terra. E principalmente a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acontece que, por uma manifestação muito grande do inimigo, Satanás tenta de todas as formas destruir esta testemunha. E João fala em seu relato que elas foram mortos, as testemunhas foram mortos em praça pública. Isso significa que eles foram quase mortos, ou morreram de verdade. Aí você vai falar, Paulo, então explica para nós o que aconteceu aí nesse período da história. Acontece que na França, e é um país de desenvolvimento que muitas vezes levou em consideração vários argumentos para levar para todo o mundo o seu conceito. Eles ali no século XVIII, eles começaram um procedimento para quê? Para que se tirasse todo tipo de religião. Eles não acreditavam mais em fábulas, eles não acreditavam mais em espiritismo, eles não acreditavam mais em nada. Inclusive, eles não acreditavam mais em Deus. E o que aconteceu? Muito provavelmente foi 26 de novembro da história, foi de 1793. Eles fizeram ali uma grande fogueira e pediram para que fosse queimado em praça pública todos os livros religiosos, inclusive a Bíblia,
para mostrar que todas as pessoas estavam vivendo em função da nova ordem mundial que era o culto à razão. Tá? Eles tiraram isso do seu cotidiano. Eles fizeram outras coisas, mudaram até semana para 10 dias, mudaram o sistema de trabalho, colocaram ali, terminaram com os trabalhos escravos, mas o mais importante e que é relatado na Bíblia foi justamente que eles tentaram matar a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus, a profecia não mente, a profecia sabe. Isso foi escrito quase 2000 anos antes de tudo acontecer. E João viu que essas duas testemunhas ficaram mortas em praça pública por 3 anos e meio. E olha só o que aconteceu. No dia 17 de julho de 1797, um novo grupo diretor tirou essa ideia da razão e deixou novamente as pessoas adorarem qualquer Deus, inclusive o Deus verdadeiro. Restaurando assim a palavra de Deus e colocando ela como um foco de entendimento, e eles começaram e ela se restaurou. A lição dessa semana termina nesse ponto, aonde que as testemunhas se reavivaram. As testemunhas se reavivaram. E isso mostra que as profecias que nós estamos vivendo não mentem. As profecias sabem. A Bíblia nos mostra o que ela sabe. A única coisa que me deixa preocupado nesse período do estudo da lição é o que os trovões falaram e por que João não escreveu. Significa algo tão importante para mim e para você, que nós temos que nos preparar para esse encontro. Por quê? Porque tudo o que nós vamos aprender a partir da semana que vem vai mostrar que Deus está no controle de todas as coisas, começando até com a derrota de Satanás. Que Deus possa continuar nos abençoando e que possamos verdadeiramente entender o livro do Apocalipse e que possamos passar para as outras pessoas esta mensagem de amor e carinho para que possamos estar preparados. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pelos ensinamentos e faz que possamos estar preparados para encontrar contigo. Perdoa os nossos pecados, continue conosco, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, se você puder, curte ali, se inscreva no nosso canal, curte ali a nossa página, compartilhe, fale para os outros e vamos estudar a lição. Até a próxima.